Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa aula nós vamos ver sobre CSS. O CSS é o que dá a cara para o nosso site, é o que dá a aparência. O CSS é um complemento do HTML. Para toda aparência que for gerada no site, nós vamos utilizar o CSS para isso. No CSS existem várias tags de customização. Ao decorrer dos cursos nós vamos ver poucas tags e no final do curso já vamos estar aprendendo várias tags específicas para a customização do CSS. Ok? Então vamos começar fazendo um exercício aqui. Bom, eu vou abrir aqui o último arquivo aqui, um arquivo feito na nossa última aula de laboratório, o primeiro. Ok? Vou salvar esse arquivo como. Vou salvar na minha pasta do curso aqui, a segunda aula de laboratório. Vou chamar esse arquivo aqui de primeiro estilo. Okay? Bom, eu vou deletar aqui o body e vou inserir algumas tags aqui para facilitar. Uma tag de título. Vou fechar a tag de título. Vou inserir uma tag de parágrafo. E vou inserir uma tag de link. Vou fechar a tag de link. E, por final, vou fechar a tag do parágrafo aqui. Vou salvar esse arquivo. Então, eu vou rodar esse arquivo aqui para a gente ver como que ficou. Bom, então tem a minha tag aqui, do H1, meu título, né? E o meu link aqui. Nós vamos customizar essas tags, ok? Antes de customizar, eu vou pôr um endereço aqui. Opa. Vou ficar um endereço padrão aqui no meu H1. Bom, existem três formas de customização do CSS. A primeira forma é a forma que é a chamada de inline, onde eu posso customizar na própria tag do CSS. A segunda forma, eu vou pegar uma tag CSS e inserir diretamente no meu código HTML, na minha página. E a terceira forma, eu vou criar um arquivo externo para fazer isso. Eu vou mostrar das três formas, como que nós vamos fazer. E por último, eu vou mostrar qual que é a forma mais ideal para podermos trabalhar. Ok? Então vamos lá. Bom, a primeira forma, eu vou inserir aqui um CSS inline. Então eu vou vir na minha tag, vou digitar a palavra style, vou pôr igual, né? Abre e fecha parênteses, e vou colocar aqui, color, que é uma propriedade do CSS, e vou digitar red, que é a cor vermelho aqui. Vou salvar e vou rodar isso aqui. Bom, quando eu rodei, vocês observem que o link estava azul e o link agora ficou vermelho. Então essa é a primeira forma de customização inline. Vou colocar mais alguns outros atributos aqui. Vou colocar o text decoration e vou colocar 2 pontos none. Esse text decoration, ele é o seguinte: quando eu abro o meu link aqui, ele tem um sublinhado embaixo aqui. Quando eu altero esse parâmetro
para none, quer dizer que esse sublinhado vai desaparecer. Então eu estou customizando o meu link. Eu vou clicar aqui para carregar, né? Pronto, o meu link desapareceu. Bom, agora eu vou fazer uma outra customização aqui. Ok? Agora eu vou deletar o meu inline. Não, na verdade, pode deixar aqui. Eu vou fazer embaixo aqui um outro parágrafo para ilustrar aqui, vai ficar mais fácil. Eu vou quebrar, vou dar uma indentada aqui no meu código para facilitar de visualizar o exemplo. Vou diminuir a fonte aqui também. Bom, agora eu vou copiar esse parágrafo aqui que eu criei, vou colar aqui embaixo e vou deletar toda essa tag style aqui que eu fiz. E agora eu vou colocar aqui, vou alterar o nome. Vou colocar aqui segundo link. Vou salvar. Bom, se eu rodar, não vai alterar praticamente nada, né? O que vai acontecer é o seguinte, o meu primeiro link, que é o link exemplo, ele está vermelho, porque eu coloquei uma tag aqui do CSS que vai influenciar, fazendo com que ele fique vermelho. Já o segundo link, ele está seguindo o padrão do navegador do CSS. Então ele não vai ser alterado, a não ser que eu faça algum CSS específico para ele. E para ilustrar esse segundo link, nós vamos utilizar a outra técnica de aplicação do CSS. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir dentro do meu head, vou colocar uma tag chamada style, vou fechar essa tag. E agora, esse CSS que eu digitei aqui, ó, no inline, eu vou digitar ele aqui. Eu vou colocar o A, abre e fecha chaves, e vou colocar color, dois pontos, head, e o text, tracinho decoration, vou colocar none. Vou salvar aqui agora. O que eu estou fazendo antes de rodar para vocês entenderem melhor? Eu estou falando aqui na minha tag do style que todo ar, todo link, ele vai ter a cor vermelha e o text decoration dele vai ser none, ou seja, ele não vai ficar sublinhado. Então, quando eu salvar esse arquivo e rodar, agora o segundo link também não está igual ao primeiro, né? No caso. Então, como eu já declarei esse style aqui, eu posso vir aqui e tirar esse style inline que nós declaramos da primeira vez. Eu posso vir aqui e deletar. Se eu deletei esse style inline, vou rodar aqui, ó. Pronto. Agora, mesmo ele não estando com o CSS inline, ele vai apresentar o link vermelho e sem sublinhado. Bom, agora eu vou customizar o nosso H1 aqui. Então eu vou vir aqui na minha tag style, vou digitar H1 e vou colocar um outro parâmetro que é o font family. O font family, ele altera o tipo de fonte que vai ser exibido no meu CSS, no meu HTML, no caso. Vou colocar a fonte Helvética
E eu vou colocar uma vírgula e uma outra fonte que chama sans-serif. Bom, o que acontece? O meu font family, ele vai mudar a fonte padrão, que vai ser exibida no H1, e ele vai tentar colocar a fonte helvética. Se não houver a fonte helvética instalada no computador do usuário, ela vai ser substituída pela sans serif. Eu poderia colocar quantas fontes eu quisesse aqui, que se o usuário não tivesse, ele seria substituído. No caso aqui eu coloquei somente 2 fontes, então ele vai ser substituído aí por essas 2 fontes que eu coloquei. Então eu vou salvar e vou rodar o meu exemplo aqui. Ó. Observem que a fonte aqui, ó, do H1 alterou. Agora ela está sendo exibida a fonte helvética. Tem uma forma também de eu estar visualizando melhor essas alterações do CSS que eu fiz. Eu posso clicar com o botão direito aqui no meu navegador, ó, vir na opção Inspecionar, e eu consigo ver, através aqui do meu painel do Google Chrome, o que está sendo feito no meu CSS aqui. No caso aqui, ó, eu vou selecionar o link, por exemplo. Ó. O link, ó, ele está com a cor aqui, ó, o color red, o text decoration on. Então eu posso visualizar tudo que foi feito aqui no meu CSS, clicando aqui no meu inspecionar. Se eu, por exemplo, tirar essa opção aqui, ó, desmarcar, ele vai voltar para o padrão do navegador, que é a cor azul. Se eu marcar de novo, ele volta. Isso aqui é bem útil para quando você quer corrigir algum erro do site, quer ver algum problema que está acontecendo no site, né, no seu CSS, você pode inspecionar o seu elemento aqui do HTML. Bom, agora para ilustrar a terceira forma, nós vamos criar um arquivo chamado estilo.css. Então eu vou vir aqui, um arquivo novo, vou salvar esse arquivo no mesmo diretório onde eu criei o meu arquivo e vou chamar esse arquivo de estilo.css. Na opção de tipo aqui, ó, eu vou selecionar a opção todos os tipos, all types aqui, para ele salvar realmente o arquivo como .css. Pronto. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses estilos que nós criamos aqui, ó, nesse style, e vou dar um Ctrl X, recortar esse arquivo, essas informações, desculpa, e vou dar um Ctrl V no meu arquivo estilo e vou colar aqui. Eu vou dar uma indentada aqui, para ficar mais fácil a visualização. Eu gosto desse tipo de visualização aqui que fica bem fácil de visualizar o CSS. Ok, salvei. Bom, vou deletar a minha tag style aqui. Claro que se eu salvar aqui e rodar, não vai acontecer nada. Meus links vão voltar para a cor azul e o meu texto H1 aqui vai voltar para a fonte padrão. Como eu criei o arquivo estilo CSS, agora eu tenho que linkar esse arquivo do meu arquivo HTML. Para fazer esse link, nós utilizamos uma tag padrão, que é a tag do link. Então eu vou colocar essa tag aqui. Embaixo do meta aqui, vou chamar a tag link. Vou colocar a opção rel, que é a relação, o tipo dela aqui é style sheet. Vou colocar aqui um atributo chamado tape. Vou colocar text.
.css e vou colocar aqui o último atributo, o href, que eu vou linkar o arquivo que nós criamos aqui, chamado estilo.css. Vou fechar a minha tag aqui com o self-close, né? Vou salvar esse arquivo. Agora eu vou rodar esse arquivo aqui. Bom, agora vocês estão vendo que o nosso arquivo voltou ao normal do que já era feito. Essa forma de utilização do arquivo externo é a forma ideal que nós devemos trabalhar com o CSS. Por quê? Porque ele facilita a manutenção do site. Quando você escrever todo o seu código de aparência, né, o código CSS, vai facilitar muito a manutenção do seu site. Porque se você quiser alterar uma cor para todo o site, por exemplo, basta você alterar um arquivo, que é o CSS. Imagina que seu arquivo, sua página tenha 50 arquivos diferentes HTML, por exemplo. Se você colocar toda essa padronização no CSS, e você quiser, agora eu quero alterar uma cor do menu. Você vai lá no arquivo, altera essa cor do CSS lá, e aí quando você rodar o seu site novamente, já vai estar tudo alterado. Então é ideal que vocês utilizem essa forma de CSS do arquivo externo. Sempre utilizem dessa forma, ok? Bom, agora nós vamos fazer uma outra alteração aqui no meu arquivo. Eu vou criar mais um link aqui. E vou chamar esse link aqui agora, ó, de terceiro link. E aí, só que para esse link eu vou fazer uma declaração diferente do CSS aqui. Eu vou declarar, vou fazer aqui no segundo, fica mais fácil. Vou declarar aqui um ID, uma tag ID. E essa tag ID eu vou chamar ela de segundo. Quando eu declaro essa tag ID, eu vou declarar no meu CSS vou declarar no meu CSS utilizando essa tag ID aqui do segundo, com esse nome que foi criado aqui dentro desse atributo. Ok? Então eu vou vir aqui dentro do meu estilo. Só que toda vez que eu uso uma ID, eu tenho que usar a tag, o caractere jogo da velha, né? E escrevo o nome do ID que eu criei, chamado segundo. E depois eu posso declarar. Color. Vou colocar a cor laranja aqui. Orange. E vou salvar. Quando eu rodar aqui agora, ó, então o meu segundo link ficou laranja. E eu utilizei o ID dele para poder fazer isso. Lembrem, pessoal, que esse ID ele deve ser único. Toda vez que eu usar um ID em algum elemento, ele deve ter um nome único. Eu não posso usar esse nome ID mais de uma vez em alguma parte do site. Entendeu? Vamos voltar aqui para o exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte. Nos meus outros exemplos aqui, eu vou colocar aqui no meu link uma classe. Então eu vou colocar o atributo class. E vou chamar essa classe de link. Aqui embaixo também. Vou chamar de link também. Bom, vou salvar aqui. Agora no meu arquivo estilo.css,
Quando eu estou utilizando um atributo class, ao invés do sustenido, o jogo da velha aqui, desculpa, eu vou usar o ponto. Então eu vou chamar ponto link, que é o nome que eu criei aqui dentro do atributo. Vou colocar aqui o color green, que é a cor verde, e vou salvar esse arquivo. Vamos rodar. Agora os meus dois links que eu declarei à classe estão verdes. Bom, pessoal, qual que é a diferença desses dois aqui? Quando eu declaro um ID, se for um objeto que eu tenho que utilizar uma única vez, eu tenho que fazer uma declaração específica do CSS para ele, eu posso usar o ID dele para declarar o CSS. No caso da class, quando é um objeto que vai se repetir várias vezes, por exemplo, um parágrafo, um título, né, eu vou utilizar o parâmetro class. E aí ele vai poder se repetir esse nome dessa tag várias vezes no meu CSS. Ok? Bom, agora, por último aqui, ó, eu vou fazer um outro modelo aqui também. Eu vou pegar, por exemplo, ó, eu tenho aqui a minha tag body. Dentro dessa tag body, eu tenho a tag P do parágrafo. Dentro da tag P, eu tenho a tag filha aqui, o A. E nesse A ele está declarado com link. Eu posso declarar o meu arquivo CSS sequencialmente também. Então eu posso vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Eu posso colocar body P A ponto link e vou colocar que o color dele aqui, ó, é green. Vou salvar. Quando eu rodar aqui, ó, eu rodei o arquivo aqui. Aí, o que ele me fala aqui? Desculpa. Quando eu rodar esse arquivo, toda vez que eu vim nessa tag aqui, ó, do body, toda tag P e toda tag A que tiver um link, ela vai ser exibida verde. Como a gente já colocou aqui que o link é green, eu posso tirar essa tag aqui da classe específica, por exemplo aqui, e rodar, que ele vai funcionar normalmente. Mas eu vou deixar aqui, eu vou voltar aqui e vou comentar essa tag aqui, porque nós não vamos utilizar ela agora. Foi mais para demonstração mesmo, ok? Bom, pessoal, por esse bloco é isso. Espero que tenham gostado. Eu quero que vocês refaçam esse exemplo aqui que nós fizemos para treinar a utilização do CSS.
continuando este bloco sobre CSS, nós vamos falar sobre estruturas de site. Nós vamos montar uma estrutura base utilizando o CSS. Para fazer isso, nós vamos aproveitar a estrutura já criada na nossa primeira aula de laboratório. Então, me acompanhe aqui. Vou abrir o arquivo aqui chamado estrutura que eu criei. Vou copiar ele aqui. Vou colar na minha pasta aqui do laboratório para facilitar. Bom, vou abrir esse arquivo. Bom, pessoal, só para relembrar um pouquinho desse arquivo, nós criamos aqui dentro do body o header, que é responsável pelo cabeçalho, né, do nosso site aqui, a tag nav, uma tag section, uma tag article, a site e a tag footer. Com a aplicação do CSS agora, nós vamos começar a ver a estrutura desse site aqui. Então vamos lá. Para fazer isso, nós vamos ter que inserir aqui um link do CSS, né? Então eu vou colocar aqui a tag link. Style sheet. Opa. Vou colocar aqui o tape. Text barra CSS. E vou colocar o meu href. Estilo.css. Notem que nós estamos utilizando aqui o estilo do último bloco utilizado, criado no caso. Vou fechar a minha tag. Ok. Com o arquivo aberto aqui, nós podemos ver a tag header, que é responsável pelo cabeçalho, a tag nav sobre o menu, a tag section, o article, o aside e o footer. Agora nós vamos começar a montar aqui essa estrutura do site. Então, eu vou colocar aqui o meu CSS e vou começar a montar essa tag aqui. Dentro do nav, nós vamos colocar aqui uma tag chama a tag UL, né? Dentro dessa tag UL eu vou colocar uma LI e vou colocar aqui o href do link. E por enquanto eu vou pôr aqui jogo da velha, que eu não tenho nenhum link específico. Vou deixar assim e vou colocar aqui menu 1 no título. Vou fechar o meu LI. E o meu UL. Agora eu vou copiar e colar essa tag aqui, ó, com Ctrl C. Vou colocar 5 menus aqui. Dentro da minha tag section, vou quebrar essa tag aqui. Vou colocar o título H2. E vou colocar uma tag de parágrafo aqui. Vou fechar a minha tag de parágrafo. A minha tag article, vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar aqui a posição.
colocar aqui título da seção. Vou mostrar melhor. Vou copiar e colar aqui de novo. Título do artigo e conteúdo do artigo. Na minha tag aside, eu vou basicamente colocar um L e o LI aqui. Ficou faltando fechar aqui, ó, o L. Bom que a gente já conseguiu fechar aqui. Vou copiar isso aqui. Dentro do meu aside aqui eu vou deletar o conteúdo barra lateral. E vou colocar esse conteúdo. Bom, e o rodapé agora eu vou deixar vai ficar dessa forma aí. Se eu abrir aqui a minha estrutura, ela basicamente vai ficar dessa forma aí. Agora nós vamos customizar para ela ficar nas posições corretas aqui da seção do site. Então agora eu vou abrir aqui o arquivo estilo.css, vou deletar aqui tudo e vou começar a customizar. Vou colocar um body, fonte family, vou colocar Helvética e com sans serif se o usuário não tiver a fonte Helvética no computador. Vou salvar. Vou rodar aqui minha página. Ok. Bom, dentro do meu body, eu vou separar a tag body do header aqui, dar um enter aqui. E o meu objetivo inicial é centralizar essa parte toda aqui. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui uma tag div. Vou colocar que ela vai ter um ID. Vou chamar esse ID aqui de um nome padrão chamado arc. O arc. Lá embaixo, ó, onde minha tag está fechando aqui o footer, aqui, ó, eu vou dar um enter antes do body e vou colocar o barra div aqui para fechar. Para identar tudo, eu vou selecionar aqui tudo e vou dar um tab aqui, ó. Selecionar tudo aqui, vou dar um tab para poder identar melhor aqui essa seção. Bom, agora eu vou lá, vou salvar, vou no meu arquivo estilo. E no meu arquivo estilo eu vou colocar, customizar a div aqui, o arc. Vou colocar que o meu site ele vai ter um tamanho pré-definido, que é o width, é a largura de 960 px. E ele vai ter uma margem, vou deixar essa margem aqui automática. Então eu coloco o parâmetro alto. E vou colocar um background aqui, para a gente poder visualizar melhor o tamanho dessa div que nós estamos criando. E vou colocar uma cor aqui em hexadecimal, que é o E3, 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 que é um cinza. E vou salvar. Então, quando eu rodar aqui agora, o meu site já vai estar centralizado, ok? Com a div de 960 que nós colocamos. E agora nós vamos customizar esses conteúdos aqui. Ficou faltando aqui na minha estrutura, ó, eu colocar um H1 aqui no meu topo do site. Eu vou colocar aqui esse H1 para facilitar. Bom, agora dentro do meu estilo eu vou customizar aqui esse cabeçalho, ó.
H1, no topo do site. Então eu vou colocar aqui as tags header H1. E vou dar um padding. Um padding é um parâmetro que é um espaçamento. Esse espaçamento pode ser esquerda, direita, topo ou baixo, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, quando eu coloco um padding só, aqui 2 pontos, eu coloco, por exemplo, 10 pixels, espaço 20 pixels. Isso quer dizer o quê? Que eu estou dando um espaçamento de topo e baixo, ou seja, em cima e embaixo do meu site, estou dando um espaçamento de 10 pixels. O 20 é que na esquerda e na direita ele vai ficar com 20 pixels. Quando eu salvar aqui e rodar, ele já vai dar um espaçamento maior aqui, ó. Ok? Bom, agora eu quero deixar o meu menu, que está aqui, ó, na horizontal. Ele está numa listagem e eu gostaria que o meu menu fosse na horizontal. Para fazer isso, eu vou colocar um header nav UL. Opa, errado. UL. E vou colocar os parâmetros list, style, dois pontos, nome. Esse list style, ele retira os pontos aqui da listagem. Vou colocar o padding dele aqui, left 20 px. E agora eu vou colocar aqui o outro parâmetro, o header nav UL LI. E vou colocar um display inline block e o outro parâmetro, vou colocar aqui um margem right. Vou digitar de novo, margem. Vou colocar 10 px. Bom, vou salvar. Antes de rodar, vamos analisar aqui. Eu coloquei um list style none, que ele vai remover essa bolinha aqui da minha listagem. O padding left, que ele vai dar um espaçamento de 20 pixels. O display line in block, esse comando aqui eu estou colocando dentro do LI, que é nessa estrutura aqui. Quando eu coloco o inline block, ele não vai mais quebrar a linha. Todos os itens vão ficar na mesma linha. Eles vão ficar na horizontal aqui no caso. E eu vou colocar um margem right aqui, ó, 10, para ele dar um espaçamento entre os botões. Então quando eu salvar e rodar, agora o meu menu está na horizontal e ele está com um espaçamento aqui entre eles, né, na direita, ó, de 10 pixels aqui, que nós colocamos. Ok? Agora, eu vou... Esse padding aqui, ó, como nós estamos querendo colocar aqui quero colocar aqui o H1 aqui no espaçamento do topo, em cima e embaixo, para facilitar isso aqui, que eu não quero que isso aqui fique só no topo do site, aqui, só no cabeçalho. Eu quero pegar o site completo aqui, esse espaçamento, para todos os itens ficarem na mesma posição. Então, para fazer isso,
Em vez de usar o header H1 aqui, nós vamos tirar esse parâmetro daqui e vou colocar dentro do ar, que está envolvendo o site todo. Vou deletar aqui, salvar e vou rodar. Agora, ó, todos os outros objetos estão na mesma linha aqui, alinhados com o site. Ok? Bom, aí agora nós vamos fazer uma outra alteração aqui. No header nav UL aqui, eu vou alterar aqui, ó, o paging left para 0. E vou rodar aqui. Por quê? Porque antes ele estava com um espaçamento aqui, ó, que não precisava, porque como a gente tirou o parâmetro lá do H1 e jogou para dentro do ARP, ele criou um espaçamento aqui, então eu não preciso mais desse espaçamento. Então eu altero ele para 0 de novo. Aí ele vai voltar a ficar alinhado aqui. Agora, nós vamos colocar uns parâmetros aqui no link para ele ficar coloridinho quando eu passar o mouse. É o parâmetro hover. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui, ó, o header, o LLI, vou colar aqui embaixo e vou colocar um A aqui na frente, só para facilitar. Só que aí eu vou alterar os parâmetros aqui. Vou colocar que ele vai ter um font size de 18 px. Vou colocar que o color dele, ó, vai ser FF6600. E o text decoration dele vai ser none. Então eu estou customizando o botão aqui, né, o menu que nós criamos. Quando eu rodar aqui agora, ó, nosso menu está coloridinho. Só que eu quero que quando eu passe o mouse nele aqui, ele faça uma alteração, ele fique sublinhado. Então, para fazer isso, eu vou ter que usar o parâmetro hover. Então, eu vou copiar isso aqui que nós fizemos. E na frente do A, eu vou colocar um 2 pontos hover, que é o estado sobre quando eu passo o mouse no link. E vou deletar as outras opções e vou deixar um underline aqui, ó. Bom, agora quando eu rodo, ó, eu passo o mouse, ele fica sublinhado. Agora nós vamos arrumar a section aqui. Dentro da section aqui, ó, eu vou colocar uma div aqui, ó, chamada content aqui em cima dela. Então eu vou colocar aqui uma div com ID chamado content. Vou colocar section e article dentro dela. Fechar essa div aqui. Ok. E também já vou colocar um ID aqui, ó, no sidebar. Vou copiar aqui para facilitar. Vou chamar ele de sidebar, aqui do aside, né? O content é conteúdo e o sidebar, né, é a barra lateral aí no caso. Vou fechar a tag aqui. Bom, agora nós vamos customizar essas duas tags. Então, eu vou voltar lá no meu estilo. E agora eu vou colocar a tag content. E vou colocar aqui uma opção, ó, que nós não conhecemos, chamada float.
Vou colocar a opção left nela, que é a esquerda. E um tamanho aqui, ó, pré-definido de 660 pixels. E um background aqui, para a gente poder visualizar melhor, vou colocar de vermelho. Vou colocar aqui também, vou copiar e colar aqui para ficar mais fácil, o sidebar com right. O tamanho dele aqui vai ser 300 e o background dele aqui vai ser green. Bom, o que acontece, pessoal? Eu estou querendo colocar a seção aqui, ó, a seção e o artigo na parte da esquerda, né? E o sidebar aqui, ó, esse menuzinho lateral aqui, na parte da direita. Para fazer isso, eu vou ter que usar o parâmetro float. O float ele faz a div flutuar na tela. Quando eu uso o parâmetro left para o content, ou seja, eu especifico que ele vai ficar na esquerda. E eu coloco um tamanho dele de 660 e o sidebar, semelhante, eu quero que ele fique na direita e coloco um tamanho 300. Como o nosso site, nós declaramos aqui no início que ele ia ter 960 de largura, então se você somar 660 mais 300 aqui, dá os 960 que nós criamos. Então, quando eu rodar aqui, ó, agora eu tenho a minha página, né, o meu conteúdo aqui nessa lateral e o meu sidebar aqui, né, o meu menu lateral aqui e tem o meu rodapé aqui. Agora nós vamos jogar esse rodapé para baixo. Para descer esse rodapé aqui, né, nós vamos colocar aqui o footer, um outro parâmetro do CSS, e vou declarar aqui, ó, um clear buff. Ou seja, o que ele faz? Ele ignora todas as flutuações para trás e deixa o objeto embaixo, né? Faz uma quebra de linha. Quando eu rodar aqui, agora o meu rodapé ele veio aqui para baixo. Agora, outra coisa que eu posso fazer também é tirar aqui, ó, do meu sidebar o menu, as bolinhas do menu aqui. Então eu vou declarar aqui o meu sidebar também. Ó. Vou declarar o sidebar UL, sidebar UL, e o parâmetro que tira as bolinhas é o list style, né? Então vou colocar aqui, ó, list style none. Okay. Vou salvar e vou rodar. Beleza, agora ele já tirou aqui do meu menu. Só que eu quero deixar esse menu aqui, ó, parecido com o menu lateral também. E para fazer isso, com todos os sites, com todos os links, eu posso fazer uma tag genérica para isso. Em vez de eu declarar aqui, ó, no meu header e tal, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tag aqui. Okay? E vou jogar ela aqui para cima. Só que aí, eu vou chamar essa tag aqui agora, ó, vou deixar ela genérica e vou colocar que ela vai ser um A, dois pontos, link, vai ser dessa cor, e o A, dois pontos, visited, que é quando o link é visitado. No caso, se você tivesse clicado aqui no menu, ele poderia ficar roxinho, no caso ele sempre vai ficar laranja. E aí eu vou colocar aqui também, ó, o A, dois pontos,
hover. E vou tirar o text decoration aqui, ó, colocar no caso o text decoration underline. Ok? Vou salvar aqui. Vou apagar aqui, ó, o hover do header, que não vai precisar mais, porque eu já coloquei lá. E agora eu vou rodar esse link aqui. Agora, ó, todos os menus estão iguais aí. Ok? Como eu coloquei só para demonstrar aqui onde que estão cada telinha aqui, eu posso tirar essa cor aqui também. Mas aí eu vou comentar aqui, ó, no background do sidebar. O comentário no CSS eu utilizo um barra, asterisco e um asterisco barra. Tudo que tiver em comentado não vai aparecer no meu código, né? E vou comentar aqui também. Vou salvar e vou rodar. Agora eu tenho a estrutura do meu site pronta aí. Esse é o nosso exemplo final. Deu para dar uma estruturada inicial aí no site. Espero que tenham gostado. Eu quero que vocês façam como atividade, refaçam esse exemplo que nós fizemos. E nos vemos no próximo bloco.
neste último bloco nós vamos falar sobre formulários, para que eles servem, né, e como utilizamos eles. Os formulários é a maneira mais fácil, né, de o usuário entrar com algum dado no seu site. Então, por exemplo, se você tem um formulário de contato, você quer que o usuário navegue no seu site, esteja lá uma página de contato, por exemplo, e aí você quer que ele digite o seu nome, o e-mail e uma mensagem, por exemplo. Quando ele clicar em enviar, esses dados vão ser processados, né, e enviados para o seu e-mail ou salvos em um banco de dados ou alguma coisa específica. Para trabalhar com formulários em HTML, nós temos umas tags específicas para isso, né? Então, agora nós vamos ver como que utilizamos essas tags específicas. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu arquivo primeiro estilo aqui e vou salvar ele com outro nome para a gente aproveitar já o código base do HTML. Vou chamar ele aqui de formulário. Salvar. Vou abrir o meu arquivo CSS aqui também, estilo. Vou salvar ele aqui como estilo form. Só para diferenciar. Ok? Dentro aqui do meu estilo, eu vou alterar também o nome dele. Estilo form.css. Agora eu vou apagar todo o conteúdo desse estilo aqui. Bom, então primeiro nós temos que montar o nosso formulário, né? Para montar o nosso formulário, eu vou primeiro aqui, vou alterar aqui a página, o título da página para formulário. Okay? E vou apagar o conteúdo aqui, que nós não vamos utilizar no body por enquanto. Vou deixar somente o body visível aqui. Dentro do body, nós vamos utilizar a primeira tag aqui, ó, chamada form. E vou colocar um action dela aqui. O atributo action. Por enquanto eu vou deixar aqui vazio, vou pôr um jogo da velha aqui. Já já eu vou explicar para vocês para que serve esse action. Vou colocar um outro atributo chamado método, que é o método de postagem do formulário. Primeiro eu vou colocar o método get e depois eu vou explicar o método post. Vou fechar a minha tag do formulário. Bom, até aí eu só declarei a minha tag do formulário. Então não coloquei nada, ele não vai aparecer nada na tela. Agora nós temos que começar a declarar quais os objetos que o usuário vai ver, né, para ele poder entrar com dados do site. Então, por exemplo, eu vou colocar um objeto aqui chamado label e vou chamar ele de nome. Vou fechar aqui. Vou colocar um outro objeto chamado input. E vou falar que esse input aqui, ó, o type dele, ó, vai ser o text. Vou usar o self-close aqui para fechar a tag e vou salvar. Bom, vamos rodar esse exemplo aqui. Bom, eu abri aqui, ó, eu tenho um formulário, né? Dentro desse formulário eu tenho uma tag chamada nome, um label, né? Nome, e tem um text input aqui, que é onde o usuário vai poder digitar algum dado. Então ele pode digitar o nome dele, né? Então tem vários tipos de formulários aqui, né? De tipos de entrada, né? De dados, que nós vamos estar trabalhando agora. Esse primeiro, né? Que é a entrada de texto, né? É o input text. E agora nós vamos ver outros também. Mas antes disso, eu vou colocar aqui alguns atributos também, ó,
um outro atributo chamado placeholder. E vou colocar aqui, ó, um digite seu nome. Vou salvar. Quando eu rodar, esse placeholder ele vai ficar indicando aqui para o usuário, ó, uma frase específica que quando eu clico e eu começo a digitar o meu nome, ele apaga essa frase. Então, placeholder é basicamente esse nomezinho aí que fica escrito aqui. Okay? Para customizar aqui também, ó, em breve, nós vamos colocar um ID para esse objeto e vou chamar ele aqui de nome. Okay? Agora, vou colocar aqui um outro input e vou falar que o tipo dele é submit. Ou seja, ele é um botão que vai submeter os dados. No value dele, que é o valor, o nome do botão, esse atributo, eu vou chamar ele de enviar. Vou fechar a tag, vou salvar e vou rodar aqui. Bom, aí agora eu tenho um nome, né? O text input aqui, que eu posso digitar, e um botãozinho agora de enviar. Ok? Bom, nesse action aqui que eu coloquei no form, ele indica para qual página que a submissão do formulário vai. Por quê? Toda vez que eu tenho um formulário, eu preciso trabalhar com uma linguagem por trás dela para poder fazer envios, seja para gravar num banco de dados. O HTML ele não faz essa conexão automática se não tiver uma linguagem por trás, uma linguagem back-end. Poderia ser um PHP, um ASP, né, um Ruby, outras linguagens específicas. Nesse curso nós vamos trabalhar com PHP. Por enquanto nós só vamos ver como que criamos o formulário no HTML. E já no final do curso nós vamos ver como que nós vamos utilizar esse formulário junto com o PHP. Ok? Então, vou deixar dessa forma, por enquanto. E agora eu vou colocar aqui, ó, um outro tipo aqui de input aqui, que é o rádio. Então, eu vou colocar um input tape. Vou chamar ele aqui de rádio. Vou colocar aqui um parâmetro chamado name. Vou chamar esse parâmetro de opção. E o valor dele vai ser sim, que é o valor. Atributo valor. Ok? Vou copiar e colar aqui, ó. Vou deixar o sim maiúsculo aqui. Pode ser minúsculo mesmo, que aqui não tem problema não. E o valor aqui eu vou colocar não. Quando a gente rodar, olha só, eu coloquei um rádio, né, que é uma tag aí para seleção. Ele vai poder selecionar sim ou não. Só que o que acontece? Quando eu rodar aqui, ó, o meu exemplo, ele colocou aqui os dois rádios aqui, ó, para me selecionar, mas ele não colocou o escrito aqui, ó, do sim ou não. Por quê? Porque eles precisam estar escritos. Esse valor aqui é o valor que vai ser passado quando for postado para outra linguagem, para o PHP ou para uma outra linguagem back-end específica. Então eu tenho que especificar aqui o sim e o não.
na frente aqui dele. E também eu tenho que colocar um label aqui descrevendo o que eu quero com esse input aqui. Então eu faço uma pergunta aqui, no caso, por exemplo. Você gostou do site? E salvo. Quando eu rodar agora, então agora eu tenho meu nome, uma pergunta, né? E para a pessoa responder sim ou não. Observem aqui, ó, que se eu rodar novamente, o valor pré-selecionado aqui, ele fica vazio. Ele não começa com nenhum valor selecionado. Eu posso pré-selecionar um valor aqui com um atributo chamado checked. Então eu coloco aqui, ó, o checked igual a checked. E salvo. Quando eu rodar aqui agora, o valor sim, observe que ele já vai ficar pré-selecionado. Olha lá. Agora o valor sim já está pré-selecionado. Ok. Agora eu vou colocar um outro tipo. Vou copiar aqui, ó, para facilitar. Vou dar um espaço aqui para a gente visualizar melhor. Eu copiei e colei aqui. Vou alterar aqui, ó. Você quer você quer aprender mais sobre, vou colocar 2 pontos. Aí eu vou colocar um outro tipo aqui de opção, no caso que é o checkbox, onde eu posso selecionar mais de uma opção. No rádio aqui, eu só consigo selecionar uma opção, o sim ou não. Eu não posso marcar as duas opções no caso. Então, o checkbox aqui, ó, eu vou alterar aqui o tape dele para checkbox. Okay. Vou salvar. E aí, no name aqui dele agora, ó, eu vou selecionar o HTML, que vai ser um nome diferente, e CSS, que vai ser outra opção. Ele não vai ter a opção value aqui. E a opção checked, no caso aqui, eu não quero que nenhuma fique marcada. Então, as opções vão ser HTML, CSS, vou pôr uma outra opção aqui de PHP também. Vou colocar aqui, ó, chamado PHP. Vou salvar e vou rodar aqui. Bom, aí agora eu tenho aqui, você quer aprender mais sobre HTML, eu posso marcar as 3 opções. Só que agora nós vamos estilizar, né, esse formulário, porque está muito esquisito ele tudo na mesma linha. Até o não aqui está confundindo com essa label aqui que nós criamos. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar o CSS. Então, eu vou lá no meu estilo form, né? A primeira tag que nós vamos colocar aí, ó, no CSS é o label. Vou customizar o label, o input. Okay? E vou colocar aqui, ó, um display block, que nós até utilizamos no último bloco aí, para ele colocar os itens na mesma linha. Quer dizer, para ele fazer a quebra de linha aqui no caso. Aí eu vou colocar aqui, ó, no meu input, eu quero que ele funcione para todos os botões do tape igual a submit.
E vou colocar uma outra vírgula aqui para todos os inputs do tape text. E vou salvar aqui agora. Ó. Vamos rodar aqui para ver como é que vai ficar isso aqui. Bom, quando eu rodei, eu coloquei o display block, ele fez a quebra de linha de todos esses itens. Então, ou seja, eu peguei o label, aí eu vim aqui ó, no meu input tape submit, ou seja, no meu botão aqui, no meu input, que o tipo dele é submit, ele vai fazer uma quebra, e todos os input tapes que são text, ou seja, todos os tipos. No caso, esse aqui, que é o único que é text, ele vai fazer a quebra de linha aqui. Eu vou rodar aqui agora. Agora o formulário já começa a tomar forma aí, por exemplo. Agora também eu vou colocar aqui ó, um outro tipo de entrada de texto, que é o text area. Ele, diferente do input, da tag input, que você usa para várias coisas, ele tem uma tag específica, chamada text area. Então vou colocar text area. Vou colocar um name aqui, ó, para ela. E vou colocar aqui, ó, mensagem. Vou fechar esse text area. Ele não é self-close. No caso aqui também, ó, ficou faltando fechar essas tags aqui, ó, com self-close. Vamos fechar aqui. Aproveitando essas tags. E vou salvar aqui. E vou rodar. Bom, mas ele também continua na linha. Então nós precisamos colocar ele com o display block para ele quebrar a linha também. Então basta eu colocar uma vírgula aqui e colocar um text. Text area. Ok? No meu CSS com o display block aqui. Agora eu vou customizar esse text area. Vou colocar o text area com uma largura, né, de 300 pixels e uma altura de 80 pixels. Opa, eu pus 2 pontos. Vou salvar. Quando eu rodar aqui agora, aí ele já foi para baixo, né, com o display block aqui. Bom, agora o que ficou faltando aqui é colocar um label aqui da mensagem aqui. Então eu vou escrever aqui, vou colocar um label para o usuário escrever a mensagem. Vou rodar aqui agora, aí vai aparecer a mensagem aqui embaixo. Uma outra coisa que nós podemos fazer também é no caso aqui, ó, no parâmetro label, eu tenho no tag label, eu tenho um parâmetro que chama for. Quando eu coloco esse atributo for aqui, eu tenho que especificar um ID dele. No caso aqui, esse nome está relacionado a essa caixa de texto. Então eu vou colocar o for com o ID do nome e vou salvar. Quando eu rodar isso aqui, ó, aí eu venho aqui, ó, se eu clicar no nome específico aqui, ó, ele automaticamente seleciona a caixinha de texto para mim. Então vamos supor, eu estou na mensagem aqui, ó, cliquei aqui no nome, olha lá, fora do nome, ele seleciona para mim automaticamente aqui para a pessoa começar a escrever.
É sempre bom declarar esses parâmetros também. Então a gente pode colocar aqui também, ó, na mensagem um for para mensagem. E um ID aqui. Vou colocar aqui mensagem também. Bom, vou salvar. Vou rodar aqui agora. E quando eu clico no campozinho mensagem, ele vai exibir para mim. Bom, pessoal, com isso encerramos a nossa aula de laboratório. Eu quero que vocês pratiquem agora, refaçam essa atividade e coloquem outros campos, criem formulários diferentes para treinar. E quando formos ter a aula de PHP, vamos aprimorar melhor essa aula. Espero que tenham gostado. Obrigado, até mais.